Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos sistemas de poder mais complexos e trágicos dos RPGs, a nobreza de Changeling, o Sonhar. Um tema fantástico. A nossa fonte é uma análise super detalhada que cobre tudo, sabe? Da origem mítica dessas casas até as intrigas do dia a dia. E a nossa missão aqui é decifrar não só quem são esses nobres, mas porque essa estrutura toda de honra, traição e magia é um palco tão perfeito para criar histórias. Exatamente. Porque em Changeling, um título de nobreza não é só um enfeite, né? É uma arma, é uma responsabilidade e, muitas vezes, é uma maldição. Entender essas casas é entender a alma do cenário. É uma colisão, né? É uma colisão constante entre um passado glorioso e um presente, assim, bem desesperador. Certo, vamos começar a desempacotar isso. Então, a fonte começa pela fundação, pela lenda. Antes de tudo, eram os Trolls que governavam. Com força, com a honra. Uhum. Mas, de alguma forma, os Cid surgiram e se provaram mais nobres. Eles assumiram a liderança e se tornaram o rosto da realeza, sabe? A imagem que todo mundo tem de um rei ou rainha das fadas. E o ponto crucial aqui, que a fonte deixa bem claro, é que não importa se isso é 100% verdade. O que importa é que essa narrativa virou a verdade social. Nobreza virou sinônimo de Cid. Ok. Só que aí vem o cataclisma, a separação entre o nosso mundo e o sonhar. Um evento chamado a Ruptura. E os Cid, a grande maioria deles, ficaram presos do outro lado, em Arcádia. O paraíso perdido. Exatamente. E aqui na Terra, imagino que tenha virado um caos. As fadas que ficaram exiladas, os plebeus estavam sozinhas, sem líderes, a sociedade delas devia estar desmoronando. Precisamente. E foi por pura necessidade de sobrevivência que eles criaram a própria nobreza. Líderes Sluag, cavaleiros Poca, baronesa Zishu. Eles tiveram que se organizar. Tiveram. Eles estabeleceram leis, fieldos, tudo para se protegerem da banalidade que crescia no mundo. Essa nobreza não nasceu de um direito divino, sabe? Nasceu do suor e do sangue. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque séculos depois, os portões de Arcádia se abrem de novo por um instante e alguns Cid conseguem voltar. E eles chegam com aquela expectativa, né? Total, esperando ser recebidos como os reis perdidos, prontos para pegar seus tronos de volta. Só que eles não encontram um povo esperando para servir. Eles encontram uma sociedade que aprendeu a viver sem eles. Encontram nobres plebeus que lutaram por cada centímetro de poder que têm. E que não estão nem um pouco afim de entregar tudo de bandeja. Nem um pouco. Isso gerou uma tensão absurda. Uma espécie de guerra fria velada que define a política do jogo até hoje. Mas eles não chegaram a entrar em guerra aberta, porque a estrutura hoje parece ser um acordo, né? Mesmo que frágil. Não chegaram. Porque uma tragédia incomum os forçou a se unir. Um evento que deixou claro que eles precisavam uns dos outros para sobreviver. Ah, entendi. O resultado foi essa estrutura híbrida que a gente vê. Um Cid pode ser um duque, mas, sei lá, um troll também pode. A questão é que a hierarquia ainda pende e muito para o lado do Cid. Eles ainda estão no topo. Sim, a esmagadora maioria dos postos mais altos, reis, príncipes, regentes, é deles. Os nobres plebeus são vitais, mas geralmente como conselheiros, cavaleiros, lordes locais. São a espinha dorsal da corte, mas raramente usam a coroa principal. É uma coexistência que nasceu da necessidade, não do afeto. Entendi. Então, essa tensão de nobreza de sangue contra nobreza por mérito é o grande motor de tudo. Mas, para quem joga, essa estrutura toda não pode ser meio intimidadora? É fácil se perder na política. Sim, pode ser. Mas a fonte dá uma dica ótima de como transformar isso em aventura. E qual é? A resposta é que ter um título, mesmo que seja o menor título de cavaleiro, dá a um personagem uma alavanca. Dá voz e, mais importante, acesso. Nobres controlam feudos, que são territórios, e impõem suas regras e a atmosfera do lugar. Ah, claro. Um feudo governado por um lorde da casa Gwydion, que é obcecado por honra, vai ser um lugar completamente diferente de um território da hedonista casa Eiluned.
Participar disso é ter o poder de moldar um pedacinho do mundo. A fonte traz uns exemplos clássicos de histórias que nascem daí. O primeiro, claro, é a diplomacia. Os jogadores sendo a comitiva para negociar um casamento arranjado entre duas casas que se odeiam. Onde qualquer palavra errada pode começar uma guerra. Exato. Ou ao contrário, a espionagem. Uma casa contrata os personagens para se infiltrarem na corte rival e descobrir se os boatos de uma aliança com forças sombrias são verdade. É um jogo de máscaras, né? Totalmente. E eu gosto muito da ideia da aliança forçada. Duas casas inimigas mortais, tipo a casa Balor e a casa Liam, precisando se unir contra uma ameaça maior. E os jogadores ficam no meio do fogo cruzado. Exatamente. Tentando impedir que os dois lados se matem antes de enfrentar o inimigo de verdade. E tem o meu favorito, que é o puro suco do drama político. O bode expiatório. Ah, esse é clássico. Um nobre, muito poderoso, comete um erro catastrófico. Para salvar a própria pele, ele manipula tudo e joga a culpa nos personagens dos jogadores. De repente, eles não são mais heróis da corte. São os criminosos mais procurados do reino. Nossa, e a aventura vira uma corrida desesperada para provar a inocência. Que demais. É uma teia muito complexa, né? Muito. Para navegar nesses cenários, não basta conhecer as regras do sistema, é preciso entender as motivações, as fraquezas, a história. É um exercício mental gigantesco. E é essa a beleza da coisa. A habilidade de absorver sistemas de regras complexos, de criar estratégias, antecipar movimentos e mergulhar em narrativas densas é algo muito particular. Uhum. Quem se dedica a RPGs por muito tempo, especialmente cenários politicamente carregados como este, acaba desenvolvendo um raciocínio criativo e uma capacidade de leitura e interpretação muito afiados. Sim. É uma habilidade de dissecar sistemas complexos, seja o sistema de magia de um jogo ou, sei lá, o edital de um concurso público. O cérebro funciona de uma forma parecida. Exatamente. E esse perfil de quem gosta de RPG, geralmente mais criativo, inteligente, envolvido com leitura, combina muito com estudo para concursos e provas. Inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. Faz todo sentido. É o mesmo tipo de foco e dedicação para dominar um universo de informações. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa a MAP e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. No final das contas, trata-se de reconhecer padrões e aplicar conhecimento, seja num jogo ou na vida real. E falando em padrões, cada casa nobre de Changeling segue um arquétipo muito distinto. É o que as torna tão memoráveis. Certo. Vamos conhecer os jogadores principais desse tabuleiro. A fonte começa com a casa Gwydion, que parece ser o arquétipo do rei honrado. Sim, eles são os líderes por excelência. Foram uma das primeiras casas Cid a retornar de Arcádia e reafirmaram seu poder com sabedoria, honestidade e, quando preciso, força. A grande qualidade deles é a capacidade de identificar mentiras. É quase um superpoder social. Mas isso deve ter um custo, né? No mundo de fadas, cheio de ilusão e engano, ser um detector de mentiras ambulante te transforma num alvo. Exato. E a fraqueza deles é o outro lado da moeda. Eles são prisioneiros da própria honra. São obrigados por juramentos a se vingar de qualquer insulto, por menor que seja. Não existe meio termo. Não existe perdão. O que os torna previsíveis. Exatamente. Um inimigo inteligente não precisa derrotá-los em batalha. Basta provocá-los com o insulto certo para forçá-los a agir de forma irracional. Do extremo da política férica para o extremo oposto. Casa Liam. A fonte os descreve como os protetores da humanidade, o que soa quase como uma heresia no mundo dos changelings. E para a maioria das casas, os humanos são, na melhor das hipóteses, fontes de glamour. A casa Liam vê valor genuíno na humanidade, na fé, na resiliência. Eles até usam sua magia para reduzir a banalidade nos humanos que protegem. Eles são os humanistas, então? Isso. Mas isso não os torna fracos aos olhos das outras casas? É exatamente assim que são vistos. E a sua fraqueza reflete isso. Essa proximidade com o mundo mortal os contaminou.
Eles começam o jogo com um nível de banalidade permanente mais alto. É a ironia trágica deles. Para proteger os outros da banalidade, eles carregam mais dela em si mesmos. Nossa, agora vamos pro lado mais perturbador do espectro. A fonte descreve a Casa Balor com palavras como sinistros e temíveis. A Casa Balor tem uma ligação profunda com o horror. Eles se deleitam com ele. A origem do poder deles vem de uma conexão com os Fomori, criaturas antigas de corrupção. Que pesado. A qualidade deles é uma vantagem imensa. Resistência natural ao ferro frio. A maior fraqueza de uma fada. Mas o preço, a fraqueza, é que todo membro da casa carrega uma deformidade, seja física ou na força de vontade. E eles se envergonham disso, imagino. Pelo contrário, e é isso que os tornam tão assustadores. Eles se orgulham de suas deformidades, as veem como uma bênção, um sinal de sua herança sombria. Uau! E se a gente conectar isso com o resto do mundo das trevas, a coisa fica ainda mais séria. A descrição dos Fomori em Changeling lembra muito os Fomori de lobisomem. Isso sugere que a Casa Balor pode ser agente de uma força cósmica de destruição. Com monstros assim por aí, alguém precisa caçá-los. E esse parece ser o papel da Casa Fiona, os investigadores ocultistas. Exatamente. Eles são menos políticos e mais focados numa missão: caçar as criaturas das sombras. Essa dedicação lhes deu uma percepção mística aguçada como qualidade. Um membro da Casa Fiona pode até receber um sonho profético uma vez por história. Um gancho de aventura perfeito. Sim, mas a fraqueza deles é sutil. Eles são marcados. Sua própria natureza de caçadores os torna visíveis para as presas. Os inimigos conseguem identificá-los de longe, sentem sua presença. Então, eles nunca têm o elemento surpresa. Nunca. A caça é sempre mútua. Eles estão sempre entrando numa emboscada. Deixando as sombras e indo para os palcos iluminados, temos a Casa Eiluned. A casa da arte, do prazer, do hedonismo. Parecem ser os mais tranquilos. É o que eles querem que você pense. Sim, eles são os grandes patronos das artes. Mas eles governam sutilmente. Porque entendem que quem controla a arte controla a cultura. Sua qualidade é um carisma sobrenatural que os torna manipuladores quase perfeitos. E a fraqueza? Qual o preço de viver para a beleza? Uma maldição terrível. Eles sofrem de um envelhecimento acelerado. Um nobre da casa Eiluned pode envelhecer anos em questão de meses. A única forma de reverter isso é se alimentando de um tipo muito específico de glamour, extraído da emoção de um artista genial. Então eles são vampiros emocionais. Em essência, sim. E às vezes, a razão pela qual grandes artistas têm uma vida tão curta e intensa. Que sombrio. E da paixão pela arte para a ausência dela, a Casa Varric, a casa do amor amargurado. A premissa deles é de partir o coração. É a casa dos corações partidos. Quase todos os seus membros sofreram uma desilusão amorosa tão profunda que os quebrou. Em resposta, eles abandonaram a paixão e abraçaram a lógica fria. E a qualidade deles reflete isso. Sim, depois de analisar um oponente em combate, eles ganham bônus como se previssem cada movimento com lógica pura. Mas a fraqueza é óbvia. Eles são incapazes de amar de verdade. O que para uma fada, uma criatura de paixão, deve ser uma tragédia. É uma tragédia existencial. E tem uma consequência prática devastadora. Muitos dos juramentos mais poderosos exigem amor verdadeiro para serem selados. A Casa Varric está permanentemente excluída desses pactos. Uau! Cada casa é um universo de histórias. Mas a fonte menciona mais uma e a trata de um jeito diferente, quase como um segredo. Sim, a Casa Dougal. O mistério em torno deles é simples e, ao mesmo tempo, abala toda a estrutura do cenário. Ao contrário dos outros Cid, eles nunca saíram de Arcádia. Eles só apareceram no sonhar muito recentemente. Peraí, como assim? Ninguém sabe como eles cruzaram a barreira. E a crença generalizada é que eles conhecem o caminho de volta para casa. O caminho de volta para o paraíso. Isso muda tudo. Eles devem ser a casa mais poderosa e influente de todas. Ou a mais caçada. A fonte os mantém deliberadamente enigmáticos.
Eles representam a esperança e o maior dos perigos, pois o conhecimento que eles carregam pode salvar os Changelings, ou levar todos à ruína. Que jornada! Fica claro que a nobreza de Changeling é muito mais que uma lista de títulos. É um ecossistema vivo, nascido do mito e forjado no conflito. Um cenário para histórias de poder, honra, arte e, acima de tudo, a luta para manter a magia viva no mundo que a esqueceu. Perfeitamente colocado. As casas não são só facções, elas são a personificação de grandes temas. A tirania da honra, a beleza perigosa da arte, a força encontrada na dor, elas dão alma ao jogo. Uhum. E falando na alma do cenário, a fonte nos deixa com a questão da Casa Dougal, que talvez conheça o caminho de volta para Arcádia. Isso levanta uma pergunta final, e talvez a mais importante de todas. Qual? Se o paraíso perdido pudesse ser reencontrado, ele ainda seria um paraíso. Ou será que os Changelings, agora moldados por séculos de exílio no mundo mortal, descobririam, para seu horror, que não pertencem mais